Última semana antes das eleições deste ano e a cobertura é aqui. Eleições 2022. Na última semana de campanha para o primeiro turno, o resultado eleitoral de uma pesquisa que foi divulgada hoje pelo grupo BTG-FSB vai aparecer na sua tela agora para a gente trazer os números aqui, as perspectivas. 45% das intenções de voto, segundo esse levantamento, vão para Lula, 35% Bolsonaro, 7% Ciro Gomes, 4% Simone Tebet, 1% Soraya Tronic, 1% Luiz Felipe Dávila, 4% branco, nulo ou nenhum e 2% não sabem ou não responderam. José Maria Emael, do Democracia Cristã, Vera Lúcia, do PSTU, Sofia Manzano, do PCB, Leonardo Péricles, do União Popular e Padre Kelmon, do PTB, não pontuaram. Essa pesquisa que eu trouxe a vocês realizou 2.000 entrevistas por telefone entre 23 e 25 de setembro de 2022. Ela está registrada no TSE com o número BR-08123/2022. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos no intervalo de confiança de 95%. Nas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro está liderando com uma certa folga em número de seguidores. 49 milhões de pessoas estão acompanhando o atual presidente da República nas redes, quase 70% entre os 6 principais candidatos. No segundo lugar aparece Lula com 17 milhões de seguidores. Em São Paulo, a candidata pelo MDB à presidência da República, Simone Tebet, condenou a campanha pelo voto útil. No que chamou de um manifesto à nação lido a jornalistas, o candidato Ciro Gomes, do PDT, deu fim aos boatos que partiria em apoio a Bolsonaro e declarou que não vai fugir, inclusive, de um embate que seja democrático. O candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, colocou compromissos de campanha como justificativa para não comparecer ao debate de sábado no SBT e garantiu que vai ao da Globo, marcado para a próxima quinta-feira. Em live feita em um local não identificado, depois de ser proibido pelo TSE de fazer as transmissões às dependências do Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro, do PL, voltou a questionar as pesquisas eleitorais e garantiu: é impossível Lula vencer no primeiro turno. Inclusive, esse é o tema da enquete que eu vou abrir agora no portal da Jovem Pan News para você correr lá, votar, participar, porque eu quero saber se você concorda com essa afirmação feita pelo presidente da República de que o candidato Lula não ganhará no primeiro turno. Você concorda ou você discorda? Vai lá, jovempan.com.br, vota, participa. A gente já está aí com praticamente 92% dizendo que concordam com o presidente da República e 8% dizendo que discordam. O seu voto, a sua opinião é muito importante também por aqui. Deixa eu dar o meu boa tarde ao nosso time. Rodrigo Constantino, Fábio Piperno, Cristina Grêmio e Jorge Serrão. Já todos preparados? Última semana, Constantino, eu quero uma análise sua aí do que a gente pode esperar desses últimos dias aí. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, colegas e audiência. A gente pode esperar, mais jogo sujo do sistema que vem impedindo basicamente a campanha de reeleição do presidente Bolsonaro, de uma forma jamais vista, e muito desespero dos petistas e neopetistas. Tem até o imitador de focas dizendo que ficou emocionado com o olhar de amor da Dilma Rousseff, ex-presidente, quando ele pediu perdão à presidenta por tudo que ele já disse dela. Então, esse é o nível de desespero da turma. A chance do ex-presidiário Lula ganhar no primeiro turno, nula. Do presidente Bolsonaro ganhar no primeiro turno, um pouco maior, mas também não acho nada trivial. E dessas pesquisas todas, entre aspas, quebrarem a cara, é enorme. O BTG, por exemplo, hoje, do André Esteves, que era muito simpático a Guido Mantega, acima de tudo, e ao governo do PT, essa pesquisa é divulgada hoje, faltando poucos dias aí para a eleição, vai ter que ter malabarismo aí para explicar o erro depois. Por outro lado, Ciro Nogueira está bastante confiante, publicando mensagens de que já Lula é carta fora do baralho e o presidente será novamente presidente, mais forte ainda. Vamos ver, Paulo, muitas emoções essa semana, muito desespero, repito, e esforço de Alexandre de Moraes e companhia para tentar, de alguma forma, manipular o jogo eleitoral, Eles estão cada vez mais apelativos. E, por outro lado, o grande líder das pesquisas, confiante,
Luiz Inácio Lula da Silva fugindo de todos os debates. Só vai, obviamente, em ambiente controlado, em ambiente administrado por petistas, como é o caso da emissora Globo. A gente viu o que foi aquela sabatina ridícula, né? Então é isso que a gente espera, uma semana de emoções e uma turma que está mostrando com a postura que no fundo, não acredita em hipótese alguma que o ex-presidiário leva no primeiro turno. Muito bem. Piperno, boa tarde para você. Por que você estava rindo enquanto o Constantino falava? Boa tarde, Paulo Matias, aos colegas, à nossa audiência. Última semana de campanha. Aliás, daqui para o final de campanha serão apenas 3 dias. A campanha se encerra na quinta-feira. O primeiro, eu achei muito engraçadas as previsões do Datastino, que aponta, então, a impossibilidade do ex-presidente Lula ganhar o primeiro turno, ao contrário de todos os outros institutos. Fantástico isso. Olha, essa pesquisa BTG, FSB BTG Pactual, divulgada hoje, ela não foge muito, ela não traz nenhuma novidade em relação às anteriores. Lula 45%, Bolsonaro 35%, margem de 10%, é mais ou menos a distância padrão na maioria das pesquisas. Não em todas, mas na maioria. Em muitas delas, pelo menos. Aí, transformando isso em voto válido, como, aliás, o Instituto fez, dá uma vantagem ao Lula de 48 a 37, o que também não é inédito. E vejam, na história eleitoral do Lula, há um resultado muito próximo a esse. Na campanha de 2006, o PT, inclusive, imaginava fechar no primeiro turno, cantava de galo, de peito cheio e tal. Aí, o Lula não foi ao último debate da TV Globo. E o resultado final apontou 48,65% para ele, que teve que disputar o segundo turno. Acabou ganhando, com larga margem aí sobre o Geraldo Alckmin, numa eleição na qual, aliás, o Alckmin teve mais votos no primeiro turno do que no segundo, fato inédito também e nunca mais repetido. Mas, na verdade, assim, hoje, por exemplo, vai ter mais uma outra, né, a divulgação também dos resultados da pesquisa IPEC, mas também não devem trazer grandes solavancos aí em relação a tudo que a gente viu na semana passada. Semana, aliás, a qual a candidatura Lula certamente teve muito a comemorar, porque além de ter ganho alguns pontinhos em pesquisa, também recebeu uma série de adesões. Hoje, por exemplo, a gente já viu aí a adesão do Joaquim Barbosa. Vejam só, o juiz do Mensalão. O juiz que, inclusive, condenou petistas, como o Zé Dirceu, condenou gente de outros partidos que fizeram parte da base de apoio do Lula, como Roberto Jefferson, hoje bolsonarista, como Valdemar da Costa Neto, hoje bolsonarista. Essa turma toda foi para a cadeia. O STF, presidido pelo ministro Joaquim Barbosa, mandou essa turma toda para a cadeia. E agora o Joaquim Barbosa, ele declara apoio ao ex-presidente Lula. Olha só o que o Bolsonaro é capaz de fazer. Mas, de qualquer forma, esse último resultado não trouxe novidade alguma e eu creio que a gente vai ter uma eleição muito apertada no sentido de saber se o Lula vai ter ou não condição de fechar o primeiro turno. Cris, eu quero uma análise sua sobre essa possibilidade. Tudo bem, Paulo, colegas de bancada, nossa audiência? Eu estou aqui dando risada, porque olha só quem Joaquim Barbosa levou para a cadeia. Esqueceu de citar Lula, né, Piperno? Lula foi para a cadeia, condenado pelo STF, depois de ser condenado também em outras instâncias. Tentou recursos várias vezes. Por 5 anos, o STF negou. Um após o outro, julgou por vários anos, nunca desconfiou que o CEP estava errado. Aí, de repente, milagrosamente, misteriosamente, o Fachin, aquele advogado do MST que pediu voto para Dilma lá atrás e que foi depois colocado no STF por ela, olha que estranho, ele achou um erro de CEP e descondenou o ex-presidente Lula. Ah, Joaquim Barbosa, esqueceu disso? Esqueceu que tinha dito que o único deputado que não recebeu propina, que não foi comprado pelo governo petista, foi Jair Bolsonaro? A gente tem que se surpreender com esses apoios e não elogiar esses apoios. É inacreditável. Está nesse momento, às vésperas da campanha, dizendo: a campanha de Lula ganhou um reforço. Joaquim Barbosa, aquele juiz sério. Pelo amor de Deus, onde é que o Brasil tá com a cabeça?
Aonde que determinados comentaristas, Piperno, estão com a cabeça de achar isso natural, de achar natural um ex-presidiário estar concorrendo à presidência da República? Isso não é normal. A gente não pode normalizar, não. Fazendo uma observação aqui sobre a pesquisa em si, Paulo, o que me chama a atenção, e isso sim chama a atenção, e não o fato de não trazer nenhuma novidade, é que na semana em que Lula se recusou a debater sobre o futuro do país com os outros brasileiros que se dispõem a comandar o país, na semana em que ele foi para a quadra da Portela ameaçar cristãos, na semana em que ele falou barbaridades como chamar os paulistas do interior de capiaus, ele continua com a mesma intenção de voto? Os brasileiros realmente estão com a cabeça fora do pescoço. Serrão, por favor, uma análise sua a respeito dessa pesquisa, mas também dessas próximas durante a semana. A gente vai ter uma avalanche aí de pesquisas na reta final. Saudações, meus amigos, meus amados haters. Meu artigo de hoje no site da Jovem Pan, eu deixo bem claro que a eleição deste domingo vai ser uma competição entre quem luta pela liberdade e quem tolera, aceita ou é conivente com o autoritarismo corrupto. Essa é a disputa verdadeira dessa eleição. Essa é a polarização real. As pesquisas, por enquanto, têm indicado o absoluto favoritismo de Luiz Inácio Lula da Silva. Então, vamos ver, na hora do voto, se essas pesquisas realmente vão valer. As principais pesquisas continuam coerentes com a estratégia de propaganda que pede o voto útil em Lula, tirando da jogada Ciro Gomes e os demais outros candidatos. Então, a esquerda vem uníssona, maravilhosa, poderosa para ganhar a eleição, certo? É, mais ou menos. Porque se você fizer uma análise estatística da história recente do Brasil, você vai ver que a esquerda tem tido um desprestígio no voto da maioria do eleitorado. Então, vamos negar toda a estatística, vamos negar todo o período de tempo. A esquerda está prestigiadíssima. O brasileiro realmente é um povo altamente corrupto e que vai concordar que a esquerda não sofreu desgaste nenhum. A esquerda está em moda no mundo, né? Nós vimos lá na Europa a esquerda ganhando a eleição italiana, certo? Ah, parece que não foi bem assim não, né? Pois é. Então, essa decadência do voto em esquerda, exceto em alguns países da América Latina, não é uma tendência no Brasil. No Brasil, a tendência tem sido pelo voto conservador. Então, vamos lá. Vamos acreditar, tal qual a velhinha de Taubaté, que acredita em qualquer coisa, de que a esquerda vai ter poderio eleitoral para fazer a grande maioria nessa eleição. E até porque, tem que lembrar, a eleição não é só presidencial, não. Tem a eleição para o Senado, Câmara dos Deputados e Assembleias Estaduais, além dos governos do Estado. Então, você vai acreditar piamente que o governo federal, tendo a máquina, ele não vai ter um bom desempenho eleitoral? Isso aí é apelar demais para o contrassenso. Vou lembrar, nenhum dos candidatos a presidente que disputou reeleição usando a máquina, nenhum deles, Fernando Henrique, Lula ou Dilma, perderam a reeleição. Então tem muita gente acreditando que Jair Bolsonaro será o primeiro a sofrer desse mal. Então, vamos aguardar, a eleição vem aí e a hora do voto decisiva é que vai realmente definir. Pesquisa, ela não é prognóstico da realidade. Ela tem sido muito mais uma propaganda induzida do que um reflexo do retrato real do momento político. Constantino, vamos pensar que nesse final de semana nós tenhamos aí um resultado que possibilite a eleição num segundo turno, ou seja, a disputa vai ser adiada para o dia 29 de outubro. Eu quero entender um pouco como é que você enxerga essa disputa de segundo turno, quais são as principais estratégias e, principalmente, onde é que o eleitor vai focar na urna do dia 29 de outubro, caso ele venha acontecer. Ótima questão, Paulo. Esse é meu cenário base, eu acho que vai acontecer isso, e é uma nova eleição. Aí saem os coadjuvantes, saem as linhas auxiliares, a Simone Tebet para de bancar a feminista novata que finge que é equidistante entre os dois e fica batendo no Bolsonaro. O Ciro Gomes vai logo para Paris ou desaparece ou anuncia mais um grande comunicado a fazer dizendo que não vai mais ser candidato, né? Então a coisa realmente vai afunilar para a disputa que se apresenta de fato.
Desde o início a gente está cantando essa pedra, prevendo que existe essa polarização e, acima de tudo, ela é um plebiscito sobre o que significa a soltura e a elegibilidade de Lula. É o ponto que a Cris trouxe. Quer dizer, quando alguém como Joaquim Barbosa, que está apagado, tanto quanto Marina Silva da vida pública, desde que alegou dores nas costas para não ter que continuar julgando os caras que o indicaram para o Supremo, né, que ele mandou prender alguns, e ele sumiu, ele não tem relevância. A verdade é essa, ele tem tanta relevância quanto um piperno da vida. Ele anuncia, declara apoio a Lula e isso não muda nada no termômetro político, né? Então é isso que o Lula tem. O Lula tem muita gente que coloca o esquerdismo ou esquemas acima de questões éticas. E a ojeriza à direita no poder e a agenda reformista liberal é tão grande que eles preferem fazer o pacto com o diabo. Só que é isso que vai para plebiscito no dia 29 de outubro. É isso, você quer ser a próxima Venezuela, você não liga a mínima para o que aconteceu no Brasil em relação à reviravolta da Lava Jato e o golpe supremo que foi dado para o Lula ser o candidato. Você está junto com os banqueiros petistas, com os artistas decadentes e com os militantes safados disfarçados de jornalistas isentos? Você quer ficar com essa turma que sente abstinência do imposto sindical? É com eles que você está? Ou você está junto com o povo, que foi para as ruas no 7 de setembro, de todas as cores, de todas as classes, pedir respeito à Constituição e patriotismo, defender a democracia. Ou você está com a turma que assina cartinhas ridículas enquanto declara apoio àquele que ama, né, declara a paixão que ele sente por ditadores como Fidel Castro, que já morreu, ou então o próprio Daniel Ortega, que vem perseguindo cristãos na Nicarágua sob um silêncio ensurdecedor do próprio Lula, que é seu companheiro. Então, de novo, Paulo, ali é uma nova eleição. Vai ter um plebiscito sobre você quer ser a próxima Venezuela ou não. E aí o povo escolhe. Piperno, essa história do voto útil, ela está acontecendo muito forte e de ambos os lados também, né? Porque tem muitos eleitores que estão pendendo a votar no Jair Bolsonaro justamente por conta daquele discurso de que eu não vou jogar o meu voto fora num candidato que esteja com uma porcentagem de voto muito baixa. Você acha que se houver segundo turno, a culpa é do Ciro? Não, Paulo. Se houver segundo turno, é por decisão do eleitor, decisão absolutamente autônoma, independente. O eleitor tem o poder de determinar o que ele quer fazer, né? E ninguém pode tirar, né, esse poder que as pessoas têm. Então, veja, é uma questão da gente não incomodar o livre-arbítrio de quem vai lá escolher. Não tem esse negócio, ninguém tem esse voto cativo. Você acha um voto autoritário, o voto útil? É isso que você está dizendo? Não, eu não estou. Sim, eu acho que não é que ele é um voto autoritário. Eu acho que todo mundo tem direito de pedir, assim como o eleitor tem o direito de negar. Ué, isso é uma coisa natural em qualquer democracia, em qualquer processo democrático. Veja, eu acho que, por exemplo, você não está muito balançado. Não, por enquanto não. Inclusive, eu quero dizer para você que até publiquei aí em Twitter, vou fazer isso no Instagram também, quem eu vou votar, por exemplo, para o Legislativo. Está lá, senador, deputado estadual, federal. Achei que não seria elegante, embora já tenha declarado o voto 1000 vezes, mas nesse momento, deixa isso para o sábado. E se quiser mudar de ideia também no sábado, mudo. Quer dizer, tem esse livre-arbítrio. Uai, agora, eu acho cínico, cara de pau do chapa-branquismo, né, que de vez em quando acomete algumas pessoas. Por exemplo, o cara falar de linha auxiliar do Lula e ignorar o Padre Kelmo na vida. É um clássico, né? Esse é um clássico, assim, da linha auxiliar. Quer falar, Constantino, por favor? Que apareceu, o cara tá comparando o teatro pelos tucanos. Não é que é o mais declarado da história, nunca houve isso. O eleitor tem livre-arbítrio e tem que ser respeitado, né? Claro, sim. Só Lula não deveria ser candidato e não seria. Aliás, só para fazer uma correção em relação a isso, porque o chapa-branquismo, o lambibotas também, sempre omite isso, é o seguinte... Peraí, senão ninguém entende. O STF vem fazendo nos últimos anos é não respeitar o livre-arbítrio dos eleitores brasileiros. Fala, Piperno. Em relação ao STF, é verdade, houve a mudança lá de jurisdição que acabou beneficiando o Lula, isso é verdade. O
os processos voltariam a estaca zero, mas isso é sempre muito importante e fundamental a gente lembrar que o Lula não se beneficiou apenas disso. O Lula também se beneficiou de uma condenação ao juiz suspeito. O juiz de primeira instância que condenou o Lula, ele foi considerado suspeito pelo STF. Então, não foi uma decisão, a tal mudança de CEP. Foram 2 decisões do STF em favor do ex-presidente Lula. O Cris, tem muita gente da esquerda brava com o Ciro Gomes por ele não ter desistido hoje da candidatura. Mas deixa eu comentar primeiro um acréscimo de informação extremamente necessário a isso que o Piperno falou, que a condenação do então juiz, do ex-juiz Sérgio Moro, foi com base em mensagens conseguidas de forma criminosa, mais um erro crasso do STF. Vários juristas apontaram isso e isso precisa ser trazido para a conversa quando a gente toca no assunto. Não podemos descontextualizar e omitir fatos para beneficiar quem a gente acha que deve estar à frente do país aí, em que condições forem. Precisa ser trazido todos os fatos para o eleitor colocar tudo isso na balança. Houve uma manobra atrás de outra manobra, atrás de outra manobra, e a gente não pode aplaudir isso. Em relação ao Ciro, ele tem todo o direito de concorrer e de, inclusive, estar brabo com esses candidatos aí que ficam querendo puxar para si os votos do Ciro. E no caso aí é o candidato Lula e suas linhas auxiliares, como diz o Rodrigo Constantino. Ele tem todo o direito, então eu não vejo como problema o fato de Ciro insistir na candidatura e de continuar acreditando, né? Ele acredita que ele pode chegar ao segundo turno e disse, até esses dias num debate, disse uma frase engraçada, que como é que ele ia correr atirando em linha reta e se defendendo em zigue-zague, uma coisa assim, para conseguir chegar ao segundo turno. Vamos acompanhar. Serrão, e o Padre Kelmon? O Padre Kelmon está aí, fazendo o papel dele, muito bem, o papel de ator, que era o papel que seria do ator anterior, que a Justiça Eleitoral, muito corretamente, não deixou que competisse, que foi Roberto Jefferson. Então, o padre está fazendo o jogo absolutamente previsível. Agora, vamos lá. Essa eleição, ela tem grande chance de ser decidida mesmo no segundo turno. É uma polarização que está aí dada, clara. Não é possível prever, não dá para acreditar, só por uma hecatombe, que a esquerda consiga ganhar a eleição diretamente no primeiro turno. Repito, a tendência histórica da esquerda no Brasil é de decadência, é de menos voto. Então, ela não tem condição de emplacar a vitória num primeiro turno. Esse milagre, pode ficar tranquilo que ele não vai acontecer. Agora, um fato que é muito provável: quem tiver mais votos e melhor desempenho no primeiro turno, Lula ou Bolsonaro, vamos deixar bem claro, esse daí é quem fica com a chance maior de vitória no eventual segundo turno. Porque o segundo turno não vai ser apenas uma disputa entre o honesto e o acusado de corrupção, entre o Estado que defende liberdade e o resto. Não vai ser só isso. Segundo turno, entram os componentes políticos regionais ainda muito mais fortes. Dependerá muito dos apoios políticos que serão costurados com aqueles que venceram a eleição no primeiro turno, ou com aqueles que ainda têm a expectativa de vencer no segundo turno em vários estados. Essa eleição, curiosamente, está aí mostrando que muitos governadores que disputam a reeleição têm chance de voltar, continuar no cargo. Então, isso daí vai ser decisivo para o apoio de segundo turno. Segundo turno, repito, é o óbvio lulante, mas essa é a verdade. É uma outra eleição. Por isso que é uma leviandade pesquisas fazerem perguntas sobre segundo turno. Você está pesquisando o que não é real, o que você não garante que vai acontecer nas circunstâncias exatas. Então, vamos esperar. É melhor ter muita calma, mas falta tão pouquinho para a gente saber o qual vai ser a disputa real. E a partir daí, dá para fazer uma análise muito mais ampla e muito mais correta. O Constantino, quais são, na tua avaliação, as pedras que o Lula tem pela frente num eventual segundo turno? Ou seja, porque essa questão toda envolvendo corrupção, ela vai ser muito abordada, a questão do passado, histórico, como é que você acha que ele vai trabalhar isso?
Ele não consegue, né? A gente viu na Globo, mesmo com a ajuda, né, na Band, aliás, naquele debate, mesmo com a ajuda das linhas auxiliares, ele não consegue, porque é indefensável. A gente vê o esforço diário do Piperno, e pelo menos a gente dá crédito, né, pelo esforço, mas é um esforço infrutífero. Ninguém acredita, tanto é que a gente vê as enquetes, as pesquisas que a gente faz aqui no programa, é sempre 9-1, ou 10, ou mais, né? Então, assim, o Lula vai ter um problema que é o próprio Lula. Ele sobe em qualquer palanque e não tem ninguém que possa ser pior do que ele nesse palanque. Aliás, Paulo, imagens circulam aí, não só ele dando tapinha também no rosto, igual aquele outro lá, né? Benedito Gonçalves. O Gonçalves, Benedito, no rosto do Alexandre de Moraes, o Lula também, como ele cambaleando aí visivelmente bêbado. E isso a imprensa esconde, porque o Lula tem problema com cachaça e bebida desde muito tempo. O correspondente do New York Times, Larry Roder, foi quase expulso do país. O Lula queria expulsá-lo por conta disso, por revelar o óbvio, que o Lula tem hábitos etílicos um tanto avantajados, que ele gosta de uma bebida. Então, a imprensa está fazendo de tudo para esconder o Lula, né? Então, o grande obstáculo, as pedras no caminho da eleição do Lula são colocadas pelo passado do Lula. E tentam esconder isso, tentam jogar para baixo do tapete, mas não conseguem na era das redes sociais. O TSE entra em campo, todo mundo junto nesse esforço pérfido, nefasto. E olha, vão ser todos cobrados. As pessoas têm memória. Está todo mundo vendo quem está colocando fotinho do Lula na camisa, declarando amor a Dilma, ao Lula. Está todo mundo anotando. Isso aí vai ter consequência. Isso aí vai ficar depois. Não vai passar junto com a eleição, não. Eles estão apostando tudo que o Lula volta, que o ladrão volta à cena do crime e pronto. Os comparsas todos estão garantidos. E se ele perder, meu caro, nós vamos lembrar muito bem quem é quem e todos que declararam apoio injustificável a um ladrão que quer voltar à cena do crime. Muito bem. Piperno, você quer comentar a respeito da cachaça? O Constantino, ele está muito abalado. Eu tô quase solidário esse abalo psicológico dele ao ver, por exemplo, a imagem lá do Felipe Neto com o Lula e a Dilma. É isso que está doendo, né, Constantino? Você está triste com isso. Eu sinto nojo de gente canalha, só isso. Você está abalado Felipe com isso. Neto, é um negócio impressionante. Patrocinador atrás de Piperno não canta a vitória antes da hora, hein? Não, não estou cantando a vitória. Estou só dizendo que o Constantino está visivelmente abalado. Você está muito soberbo hoje. Agora, vou falar um negócio pra você. Duro vai ser se o Lula ganhar, porque aí, Constantino, eu vou permitir dizer que o presidente Bolsonaro perde até pra bêbado. E aí o duro é se a gente depois descobrir que o do bêbado não tem dono. Voto do bêbado pode ter dono. Não subestimemos aí o poder dos cachaceiros. Agora, a questão não é nem essa. A questão é que será necessária sobriedade para o próximo presidente da República. Não interessa quem ele seja. E essa eleição dividida, ela deixa uma lição que nós já temos que pensar nela agora. Nós podemos ter um país ainda mais dividido no próximo mandato. E tem aí já malandro no parlamento preparando o golpe do semipresidencialismo. Então, o nosso eleitorado tem que ficar muito esperto em relação a esse tipo de golpe, tá? Que isso aí não é golpe de cachaceiro só não, hein? Tem muita gente aí abstêmia embarcando também nesta mesma safadeza. Então, fiquemos atentos, vamos votar da maneira mais correta possível. Primeiro, compareça para votar, escolha corretamente seus candidatos da melhor forma possível. O que não pode haver esse ano é omissão. A omissão vai custar caro, mas muito caro, para o presente do futuro dessa nação. Cris, Constantino e Piperno, por favor. Eu só quero trazer uma informação que eu sei que o nosso ouvinte espectador gosta de informação com citação de fonte. Eu estava procurando o nome dos juízes do TRF4, segunda instância da Lava Jato, né? A Lava Jato estava sediada aqui em Curitiba, passou 7 anos investigando um monte de gente, prendeu um monte de gente, o STF julgou um monte de recurso,
concedeu alguns, habeas corpus, negou outros, mas não tinha problema nenhum com o foro ser aqui em Curitiba, que foi onde iniciou a investigação. Aí o TRF4 de Porto Alegre tinha vários juízes ali, era um colegiado, que sempre confirmavam as sentenças aqui de Curitiba, fosse do Sérgio Moro ou da Gabriela Hart, que era juíza substituta, confirmavam e aumentavam a pena. E quando isso subia para o STJ em Brasília, que aconteceu com o caso do triplex, lá acontecia a mesma coisa, mais um colegiado de juízes, então não tinha nenhum juiz suspeito nessas instâncias, mas eu estava procurando os nomes, achei o do juiz Gibran Neto, aqui, João Pedro Gibran Neto, mas olha a notícia que eu achei aqui do dia 4 de julho de 2018, já era véspera de eleição, aí da última eleição. A 8ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre negou hoje, por unanimidade, 2 pedidos de exceção de suspeição feitos pela defesa do ex-presidente Lula contra o juiz federal Sérgio Moro. Então, em instâncias não aparelhadas, a coisa andou por muitos anos e de forma clara, transparente, com provas sobradas sendo analisadas. Lá na instância superior aparelhada é que houve aquele conchavo, aquela manobra e aquela descondenação. Que fique bem claro isso. Constantino e Piperno. Quem considerou o Moro suspeito foi quem fez campanha para Dilma Rousseff. Foi o garoto propaganda da Dilma. Advogado do MST. Agora vamos lá. Eu quero chamar a atenção dos nossos telespectadores para algo que a nossa imprensa não vai mostrar, via de regra, que já está acontecendo na Colômbia. Vão lá no meu Twitter, R. Constantino está lá. Imagens impressionantes de Medellín, em Cali também, várias cidades da Colômbia. O ex-guerrilheiro Gustavo Petro, companheiro de Lula, né, como todos esses aí da corja socialista do Foro de São Paulo, já estão arrependidos os eleitores colombianos, porque a Colômbia está indo para o saco muito rápido, como a Argentina já foi e a Venezuela acabou de vez. Então, de novo, a esquerda radical, quando consegue chegar ao poder na América Latina, o poder de estrago é incomensurável. E o brasileiro vai ter a oportunidade, esse domingo agora, de dizer basta, de falar não, vocês aqui não. A bandeira brasileira jamais será vermelha. Show! Conchavo de monstros do pântano desse sistema carcomido. É isso que vai às urnas no domingo. Vamos lá, Piperno, rapidinho. Não, a direita derrotada nesses países, ela está se movimentando bastante, está tumultuando bastante, mas ela perde. Foram várias eleições perdidas, não só na Colômbia, no Chile, mas em quase todos os países da América do Sul. E veja, no Chile, eu já disse aqui, perderam 6 das últimas 8, né? Então, não há esse tipo de tumulto, não traz nenhuma novidade. Agora, também quero dizer para o Constantino o seguinte: se o presidente Bolsonaro perder a eleição para um bêbado, Constantino, a gente podia escrever aqui, quem sabe, o bêbado e o desequilibrista. Muito bem. Você quer falar, Serrão? É rapidíssimo. Só quero insistir no problema, para mim, que é gravíssimo. Como é que o juiz suspeito da Lava Jato não foi punido para poder ser candidato nessa própria eleição? Será porque o sistema queria que ele fosse a tal terceira via que não se viabilizou? Ou porque não houve crime nenhum que justificasse uma punição a ele? Mas a história, a narrativa jurídica era só para descondenar e salvar o direito político ao outro. Muito bem. Mas ele foi o juiz, ele tinha que ter sido punido.